certamente não morrerão. Você acredita nisso? Se eu disser para você que você não vai morrer, você acredita? No entanto, essa história se arrasta desde o Jardim do Éden, com o primeiro engano, as palavras do pai da mentira. Veja o que está escrito em Gênesis capítulo 3, versos 2 a 4. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela, do contrário, vocês morrerão. Mas o enganador se antepôs. Então a mulher sai em defesa de Deus, mas vem o enganador. Disse a serpente à mulher, verso 4, certamente não morrerão. Não morrerão é a promessa, mas Eva está morta, Adão está morta. Meus queridos, jazem a sepultura e também nós temos uma expectativa ingloriosa. A morte anda no nosso encalço. Temos, todavia, uma grande e maior esperança. Não nas fábulas, nas ideias, nas culturas, nos grandes filósofos que tentam discernir a morte como um outro passo, uma outra forma de existência imaterial, ou, quem sabe, uma forma de identidade com os deuses. Nós vemos Platão, Sócrates, Fédon, vários filósofos tentando dar uma outra conotação para a morte. Enfeitar, colocar uma pérola na boca da porca, da serpente, sobre a consequência do pecado, trazer uma alusão à inconsequência da desobediência. Porque enquanto Deus diz na Bíblia, o salário do pecado é a morte, Satanás diz, certamente não morrerás. Enquanto Deus diz que guarde os meus mandamentos e tenha uma vida feliz aqui e agora, Satanás diz, não morrerás, não precisa guardar os mandamentos, você deve fazer o que você quer. Use o livre-arbítrio que Deus te deu para ser não livre, mas libertino. Ah, República de Platão, Sócrates, a pergunta de Glauco, ainda não percebeste que a alma é imortal, diziam eles, mas todos eles jazem a sepultura. Bem, nós vemos então que Deus ratifica, reitera, confirma a sua mensagem, certamente morrerás, em vários trechos e palavras da Bíblia. Em Salmos capítulo 115, versos 17 e 18, nós temos a explicação sobre a morte. Os mortos não ouvem o Senhor, tampouco nenhum deles descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor desde agora para todo sempre. Aleluia. Tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Então, os mortos, vou repetir, os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Aqui uma dupla conotação. É morto quem não louva a Deus, mas também aquele que morre não consegue mais louvar a Deus. Isso é o que vamos ver na explicação do próprio salmista Davi, no capítulo 146, verso 4. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia, acabam-se os seus planos. És pó e ao pó tornarás, foi a palavra de Deus em Gênesis. Mas a esperança de uma vida nos enche de grande aspiração. Não fomos feitos para morrer. O Éden, fomos colocados para experimentar uma vida abundante, plena e eterna com Deus. Mas o pecado trouxe a separação da fonte da vida e experimentamos então o dissabor da morte, a tristeza pela morte. Agora, compreendendo isso, a ilusão de uma vida etérea enche o coração, mas nós temos uma esperança de uma vida eterna real. Veja o que nos diz a sequência do Mateus capítulo 10, verso 28. Aqui nós temos as palavras do próprio mestre. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Haverá um juízo, haverá um inferno. A morte aqui é a sina dos pecadores. Mas, no entanto, nós sabemos de algumas pessoas
como Elias, não experimentaram a morte. Outras, como Moisés, morreram e foram ressurretos. Quando Jesus morreu e ressuscitou, milhares de almas subiram como testemunho da sua vitória, tanto para Jerusalém como para o mundo, como também para os céus, e estão junto com você e comigo, aguardando esse novo céu e essa nova terra. Nós temos uma esperança para depois da morte, que é confirmada pela ressurreição do próprio Jesus, que morreu no meu lugar, pagou o preço pela morte e agora garante a vitória pela salvação do pecado. Aqui agora você é salvo do pecado. Pode deixar este pecado acalentado no coração, ter uma mudança de vida, experimentar uma vida que começa a eternidade aqui agora, uma vida com Deus. E então ter uma nova perspectiva, uma nova visão, como está em João capítulo 5, 27, 28 e 29. Vamos então a João capítulo 5, versos 27, 28 e 29. Aqui começa. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Então nós temos aqui, eu vou ler a partir do 26. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, portanto a fonte de vida é Deus, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. O Pai é a fonte da vida, o Filho é a fonte da vida também. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Escolhe, pois, a vida para que vivas e viva em abundância. Para isso, siga os caminhos do Mestre. Jesus obedeceu ao Pai, morreu e foi ressuscitado por seu próprio poder, garantiu a nós a salvação. Ele, o homem, esmagou a cabeça da serpente, e ele, o Cristo, o Salvador, o Redentor, o Eterno, se fez carne, habitou entre nós, venceu o mal e nos levará para lá, para a vitória também. Veja, o verso aqui confirma que os mortos não estão ouvindo agora. Pelo contrário, dos túmulos ouvirão, é no futuro. Eles não estão ouvindo agora, estão no descanso, estão no sono, aguardando o desfecho do juízo, ou para o bem, ou pelo mal que praticaram, o juízo eterno. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 58, para encerrarmos o programa Vê e Entende de hoje. Você digita a hashtag Vê e Entende, curte e compartilha esse programa, segue o nosso canal, multiplica as bênçãos diante dos seus conhecidos, dos seus amigos, e amplia o poder dessa palavra. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 até o verso 58. Irmãos, eu lhes declaro que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, o som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Portanto, os meus queridos parentes que dormem no pó da terra não ouvem, não planejam, não louvam, mas aguardam o chamado da sepultura, porque em sua justiça, na luz que tiveram, vão ser julgados. E agora, Jesus vem, toca a trombeta, os mortos ressuscitam incorruptíveis e nós seremos, transformados. Chega de pecado, chega de maldade, chega de coisas que nos levam para a morte, apenas a luz e a glória. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. A vitória que nós encontramos em Cristo, uma vida nova, transformada. Agora estamos sendo transformados, mas na volta de Jesus, plenamente transformados, cheios da graça, da misericórdia e da vitória
através da vitória de Cristo sobre o mal. Certamente esmagarei a cabeça da serpente, eis que vem e esmagarei a cabeça da serpente. Foi ela a causadora do engano, a que mentiu, certamente não morrerás. Agora, os mortos ressurretos vão confirmar a sentença da serpente. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte e o pecado, e a força do pecado é a lei. Repito, o aguilhão da morte, o espinho da morte, é o pecado. E o pecado, e a força do pecado é a lei. Por quê? Porque pela lei nós tomamos conhecimento do pecado. Então a morte ganha força, mas a graças, verso 57, graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenhamos firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. O trabalho de vocês, curtir, compartilhar, seguir a programação, não é um trabalho inútil. Faz as mídias sociais alcançarem mais e mais longe e mais pessoas. Assim como você orando por nós, nós unidos em oração, estaremos também compartilhando da graça do Pai. Vamos orar? Pai amado, nos colocamos diante de Ti com um pedido de bênção especial para todos que estão assistindo e participando. Ilumina nossa mente para que nós saiamos dos enganos de Satanás e possamos participar das maravilhosas promessas da Tua luz e da promessa que está prestes a ser cumprida de trazer de volta mamãe, tios, vovó, vovô, todos aqueles que amamos e que estamos separados deles pela sepultura, pela morte. Mas unidos contigo esperamos por nova vida, por ressurreição, pela uma transformação do nosso ser, para vivermos na tua glória, por tua graça, por teu amor. Pelo que já de antemão te louvamos e peço essa bênção também da certeza, da confiança e da transformação aqui agora para mim e para os meus amigos que estão assistindo, em nome de Jesus. Amém. Paz e graça, Deus te abençoe muito.